Se você é fã de histórias de terror e adora ouvir relatos assustadores enquanto dorme ou até mesmo enquanto limpa a casa, você tá no lugar certo. Aqui, vamos mergulhar em contos que vão fazer seu coração acelerar e sua imaginação correr solta. Então, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma das nossas histórias aterrorizantes. Preparados? Vamos começar! Tudo começou numa manhã comum em São Paulo, quando decidi dar uma volta pelo mercado municipal. Eu sempre amei aqueles lugares cheios de cores, cheiros e gente. O mercado estava sempre movimentado, cheio de vendedores gritando suas ofertas, pessoas experimentando frutas frescas e o aroma irresistível de comida caseira. Mas, naquele dia, algo estava diferente. Enquanto eu andava, notei uma barraca nova, coberta por uma lona escura que parecia ter visto dias melhores. A lona balançava levemente com o vento, como se estivesse sussurrando segredos. O cheiro de ervas e especiarias pairava no ar, mas era um cheiro que eu não conseguia identificar. A velha que estava lá atrás do balcão tinha um sorriso perturbador. Ela parecia ter uns 70 anos, com a pele enrugada e um olhar que parecia atravessar a alma. Sabe aquele sorriso que não chega aos olhos? O dela era assim, e isso me deixou inquieto. Ela estava cercada por potes de vidro, cada um cheio de coisas que eu nunca tinha visto antes. Alguns tinham raízes escuras, outros eram cheios de pedras brilhantes. Um deles parecia ter uma fumaça que se elevava, como se algo estivesse vivo ali dentro. Querido, venha ver minhas maravilhas, ela chamou, com uma voz rouca que ecoou no meu peito. Eu hesitei. Naquele momento, algo na atmosfera do lugar mudou. O mercado, normalmente vibrante, parecia silenciar ao redor dela, como se todos estivessem prestando atenção na velha estranha. Você não vai se arrepender, a velha sussurrou, com um brilho sinistro nos olhos. Meus instintos estavam gritando para eu ir embora, mas a curiosidade falou mais alto. Nunca fui de me deixar levar por histórias de fantasmas ou magia, mas algo naquele momento me atraía para ela. Caminhei até a barraca, cada passo mais hesitante que o outro. Ao me aproximar, pude ver mais de perto os objetos em sua mesa. Havia talismãs, ervas secas e pequenos frascos com líquidos coloridos. Uma parte de mim achava que tudo aquilo era apenas uma farsa, mas outra parte estava fascinada. A proposta da velha. Isso aqui é um amuleto de proteção, ela disse, segurando um pequeno talismã feito de uma pedra verde. E aqui temos um pó da sorte. Só uma pitada e tudo o que você deseja se realizará. O brilho de suas palavras parecia mágico, e eu me perguntei se talvez houvesse algo de verdade naquelas promessas. E quanto custa? Perguntei, tentando parecer indiferente, mas o tom de minha voz traiu minha curiosidade. Apenas uma pequena doação do seu sangue, ela respondeu, com um sorriso que me fez sentir um frio na espinha. O queixo caiu, e a dúvida tomou conta de mim. Senti meu estômago embrulhar, mas a vontade de saber mais era forte. A sensação de que havia algo muito maior acontecendo ali me consumia. O que poderia acontecer se eu aceitasse? Ao mesmo tempo, o peso da decisão me pressionava. Olhei para o amuleto e pensei em tudo o que poderia conquistar com ele. A sorte, a proteção, tudo parecia tentador demais. Você só vai ficar um segundo mais forte ou mais fraco dependendo de sua escolha, a velha disse, como se pudesse ler meus pensamentos. Com a mão trêmula, peguei um pequeno punhal que tinha na mochila. Cortei levemente a palma da mão, e algumas gotas de sangue caíram sobre o balcão. A velha sorriu, e o brilho em seus olhos intensificou. Perfeito. Agora, escolha o que você deseja. Senti um arrepio. Naquele instante, não percebi que a decisão que tomei era apenas o começo de algo muito mais sombrio. Escolhi o amuleto, pensando que não custava nada experimentar. A velha estava certa sobre uma coisa. A sorte pode vir com um preço que você nunca imagina. E assim,
Com o amuleto no bolso e um frio na espinha, saí do mercado, sem saber que estava prestes a entrar em um jogo muito mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. Saí da barraca da velha sentindo uma mistura de excitação e medo. O amuleto pesava no meu bolso, mas o que me deixava mais inquieto era que a velha não parava de me olhar, como se estivesse acompanhando cada passo meu. Olhei para trás uma última vez e, para minha surpresa, vi que ela ainda estava lá, com aquele sorriso perturbador estampado no rosto. A sensação de que eu havia feito uma escolha errada começou a me consumir. Nos dias seguintes, tudo parecia normal. Voltei à minha rotina, mas algo no ar tinha mudado. As coisas começaram a acontecer. Primeiro, ganhei um sorteio que nunca ganhei antes. Era uma bicicleta nova, algo que eu sonhava há tempos. O sentimento de euforia foi instantâneo, mas logo a sensação de que havia algo de errado começou a crescer. As coisas boas continuaram. Consegui um emprego que parecia perfeito. O meu chefe era gente boa, e as tarefas eram bem leves. No entanto, à medida que a sorte me abraçava, algo estava se desenrolando nos bastidores, uma sombra que crescia silenciosamente. Fui convidado para uma festa na casa de um amigo, e enquanto celebrávamos, tudo parecia maravilhoso. O lugar estava cheio de risadas, mas havia algo dentro de mim que começou a ficar inquieto. Meu amigo Daniel, que estava sempre ao meu lado, parecia cada vez mais distante. Ele tinha acabado de ser promovido e estava empolgado com a vida. Mas, durante a festa, começou a se comportar de forma estranha. Uma hora ele estava rindo, e na outra, parecia perdido em pensamentos. Perguntei o que havia de errado, e ele simplesmente balançou a cabeça, dizendo que tudo estava bem. Naquela mesma noite, tudo mudou. Fui para casa tarde da noite, e enquanto caminhava pela rua deserta, o clima parecia diferente. Um frio repentino percorreu minha espinha, e um mau pressentimento se instalou. Quando cheguei em casa, encontrei um recado no meu celular. Daniel havia se acidentado em uma construção e estava gravemente ferido. O coração afundou no peito. A notícia me atingiu como um soco. Lembrei-me de todas as vezes em que ele esteve ao meu lado, sempre me incentivando a seguir em frente. Perguntei a mim mesmo se a minha sorte tinha algo a ver com isso. O que havia de errado? O que eu tinha feito para merecer isso? No dia seguinte, fui ao hospital visitá-lo. Ele estava deitado na cama, com um curativo na cabeça e um olhar perdido. Quando entrei, Daniel tentou sorrir, mas não consegui esconder a preocupação em seu olhar. Conversamos sobre o acidente, e ele disse que não conseguia entender como tudo aconteceu. Uma tábua tinha caído do andaime e o atingido. No fundo, sentia que havia algo mais, algo que não era apenas um acidente. A cada visita que fazia, as coisas se tornavam mais estranhas. A sorte que eu havia ganho parecia ter se transformado em uma maldição. Daniel se recuperava, mas sua alegria estava se esvaindo. Ele começou a me evitar, como se sentisse que eu era a causa de tudo aquilo. E, de fato, algo dentro de mim dizia que eu era o responsável. Com o tempo, as coisas foram piorando. Eu começava a perceber que as pessoas que estavam ao meu redor também pareciam afetadas de alguma forma. Uma conhecida minha, que tinha comprado um anel em uma loja de antiguidades, teve um incêndio em casa. Outra amiga, que havia tirado uma carta de tarô, ficou em coma após um acidente de carro. Não conseguia deixar de pensar que a velha, de alguma forma, estava envolvida. As maldições que ela prometia estavam se concretizando na vida de todos ao meu redor. O amuleto que eu havia comprado começou a me causar arrepios. Eu não conseguia tirá-lo do bolso, mas o seu peso parecia aumentar a cada dia. Quando olhei para ele, parecia brilhar de maneira estranha sob a luz, como se estivesse absorvendo toda a energia ao meu redor. Senti um impulso de me livrar dele, mas ao mesmo tempo não conseguia. Era como se o amuleto tivesse se tornado parte de mim. À noite, os pesadelos começaram. Eu sonhava com a velha,
sempre presente, me observando com aquele sorriso sinistro. Acordava suando frio, o coração acelerado, e a sensação de estar sendo vigiado não me deixava em paz. Era como se ela estivesse sempre um passo à frente, jogando um jogo onde as regras eram obscuras. Foi numa dessas noites que ouvi um sussurro vindo de dentro do meu quarto. "Você não pode escapar", dizia a voz da velha, ecoando na escuridão. Olhei ao meu redor, mas estava sozinho. O medo tomou conta de mim. Lembrei das histórias que os mais velhos contavam sobre maldições e pactos. Lembrei da velha do mercado, e como ela parecia saber exatamente o que eu pensava e o que eu desejava. Foi nesse momento que percebi que precisava voltar ao mercado e confrontar a velha. Precisava entender o que tinha acontecido e o que eu poderia fazer para reverter a situação. Eu não podia mais viver com esse peso e essas consequências. Assim, com o coração pesado e a mente confusa, preparei-me para voltar ao mercado. Sabia que estava indo em direção ao desconhecido, mas era a única forma de quebrar esse ciclo de sorte e desgraça que parecia estar se entrelaçando com minha vida. O que eu não sabia era que a velha estava sempre à espreita, pronta para cobrar o preço de suas promessas. Quando decidi voltar ao mercado, uma sensação de nervosismo misturada com determinação me acompanhou. A noite anterior foi repleta de pesadelos e a presença da velha, sempre rindo de forma perturbadora, não me deixava em paz. O amuleto parecia pulsar no meu bolso, como se estivesse me chamando para um destino que eu não desejava. Ao chegar no mercado, a atmosfera era diferente. O movimento do dia tinha dado lugar a um silêncio inquietante. As barracas estavam fechadas, e a maioria dos vendedores já tinha ido embora. O que deveria ser um lugar vibrante e alegre parecia agora um cemitério de memórias, onde ecos de risadas e gritos de vendedores se transformaram em murmúrios apagados. Encontrei a barraca da velha, mas algo não parecia certo. A lona estava puxada para baixo, como se quisesse esconder o que estava acontecendo ali. Olhei ao redor e percebi que não havia ninguém por perto. A ideia de ir embora cruzou minha mente, mas uma força invisível me empurrou para frente. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Ao me aproximar da barraca, uma brisa fria soprou, fazendo as folhas das árvores ao redor sussurrarem como se estivessem me alertando. Quando cheguei perto da lona, ela se abriu sozinha, revelando um espaço sombrio. A velha estava lá, sentada em um banco, olhando para mim com aquele sorriso perturbador que me causava calafrios. "Bem-vindo de volta, querido", ela disse, com uma voz que parecia vir de algum lugar profundo e obscuro. "Você trouxe seu amuleto?" Tirei o amuleto do bolso e o segurei na palma da mão. "O que está acontecendo? Por que as coisas estão tão estranhas? As pessoas estão se machucando. E eu não sei mais o que fazer." A velha riu suavemente, e o som ecoou de forma sinistra. "Ah, meu querido, você fez uma escolha. Um desejo vem sempre acompanhado de um preço. O que você ganhou foi uma oportunidade, mas a sorte tem suas armadilhas. Mas o que eu posso fazer para reverter isso? As pessoas estão sofrendo." Ela inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando meu desespero. "Você quer saber como quebrar a maldição? É simples, mas não fácil. Você precisa fazer um sacrifício. Algo que realmente importe para você." Fiquei em choque. "Um sacrifício? O que isso significava? O que você quer dizer com sacrifício?" Perguntei, tentando manter a voz firme, mas a verdade é que meu coração estava acelerado. "Cada desejo que você fez, cada pedido que você fez a mim, teve um custo. Agora, você deve dar algo de valor em troca." A velha se aproximou, e seu olhar parecia penetrar fundo na minha alma. "Pode ser algo material, mas o que realmente importa é o que você está disposto a perder." Tentei entender o que ela estava pedindo. O que eu tinha que poderia ser considerado um sacrifício? Pensei na minha família, nos meus amigos, no que havia perdido nas últimas semanas. "Você quer que eu entregue alguém? Um amigo?" Ela sorriu,
mas não era um sorriso amigável. Não necessariamente. O sacrifício pode ser algo menos palpável. Um sonho, uma ambição, ou até mesmo o que você ama. Isso é o que vai te dar a chance de libertar os outros. Mas lembre-se, querido, o que se perde nunca volta. O peso das palavras dela pesava como uma âncora no meu peito. Olhei para o amuleto novamente e percebi que ele não era apenas um símbolo de sorte, mas também de todas as escolhas que eu tinha feito. As pessoas que estavam se machucando eram resultado das minhas ações, e agora estava claro que eu tinha uma responsabilidade a assumir. Eu não posso fazer isso, murmurei, a voz falhando. Não posso sacrificar ninguém. Não posso perder algo que amo. A velha inclinou a cabeça de novo, e o sorriso se alargou, mas havia um traço de tristeza em seu olhar. Então, querido, você deve viver com as consequências de suas escolhas. A sorte que você teve, essa magia, tem um preço. Você quer continuar com seu amuleto ou deixar tudo isso para trás? Minhas mãos tremiam enquanto segurava o amuleto. A verdade era que eu tinha medo do que poderia acontecer se eu deixasse tudo isso para trás. E se a maldição se tornasse ainda pior? Se tudo que eu amava se transformasse em algo sombrio? Ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava para eu largar tudo. Decidi que precisava de tempo para pensar. Preciso de um tempo, eu disse. A velha apenas assentiu, seu sorriso ainda presente, mas agora havia uma pitada de expectativa. A escolha é sua, querido. Lembre-se. O tempo não espera. Com essas palavras ecoando em minha mente, saí da barraca, ainda segurando o amuleto. A sensação de liberdade misturada com o peso da responsabilidade me acompanhava. Eu precisava descobrir como reverter isso, como salvar não apenas a mim, mas as pessoas ao meu redor. A vida estava prestes a mudar, e eu precisava agir rápido. As sombras estavam se aproximando, e a velha tinha razão. O tempo estava correndo contra mim. Saí da barraca da velha com a cabeça a mil. A sensação de pânico e impotência misturava-se com uma necessidade urgente de agir. Enquanto caminhava pelas ruas vazias, a lua cheia iluminava tudo ao meu redor, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo muito mais sombrio estava à espreita. Cheguei em casa e tranquei a porta, mesmo sabendo que a segurança da minha casa era apenas uma ilusão. Eu me sentei no sofá, tentando organizar meus pensamentos. O amuleto estava ali, em cima da mesa, brilhando suavemente sob a luz da sala. O que eu poderia fazer? O que eu estava disposto a sacrificar para quebrar essa maldição? No fundo, sabia que não podia ignorar o que estava acontecendo. A conexão entre as minhas escolhas e o sofrimento das pessoas ao meu redor era inegável. A ideia de que eu pudesse ser a causa de tudo isso me atormentava. Naquela noite, decidi que precisaria enfrentar as consequências do meu medo e descobrir o que havia realmente acontecido com Daniel e os outros. No dia seguinte, fui ao hospital visitar Daniel novamente. A expectativa de vê-lo acordado e conversando me motivou, mas também me deixava apreensivo. Ao entrar no quarto, encontrei-o acordado, mas seu olhar não tinha a mesma vivacidade que antes. Ele estava pálido e visivelmente abalado. "Oi, cara", disse ele, forçando um sorriso que não convenceu ninguém. "Como você tá?" "Estou tentando entender o que aconteceu, Daniel." Você lembra de algo antes do acidente?" Perguntei, sem saber como abordar o assunto. Ele balançou a cabeça lentamente. "Não muito. Só lembro que estava na obra e vi uma sombra passar. Foi tudo muito rápido." A expressão em seu rosto me deixou inquieto. "Por que você pergunta isso?" "É que coisas estranhas têm acontecido. A velha do mercado, ela me deu um amuleto e, desde então, tudo ficou confuso. Algumas pessoas estão se machucando, e eu tenho a sensação de que está tudo ligado." Daniel me olhou, como se estivesse tentando entender o que eu dizia. "Você realmente acredita nisso? Que a velha pode ter algo a ver?" "Não sei", respondi, exasperado.
Só sei que sinto que isso está relacionado com você, com as outras pessoas. E eu preciso descobrir como parar isso. A conversa me deixou ainda mais angustiado. Ao sair do hospital, decidi buscar mais informações sobre a velha. Fui até a biblioteca da cidade, onde os moradores costumavam guardar histórias e relatos sobre a região. Perguntei à bibliotecária, uma senhora que parecia saber de tudo, sobre o mercado e a velha que vendia itens mágicos. Ah, a velha! Ninguém se atreve a comprar nada dela. Dizem que ela faz pactos com as pessoas, mas o preço é sempre alto, ela respondeu com um olhar de preocupação. Houve casos de desaparecimentos nas redondezas, e muitos acreditam que ela tem alguma coisa a ver com isso. As palavras dela ecoaram na minha mente. A velha não era só uma figura estranha. Ela era um símbolo de algo muito mais profundo e aterrador. Fui em busca de relatos antigos sobre desaparecimentos, e o que encontrei me deixou arrepiado. Havia histórias de pessoas que aceitaram os presentes da velha e nunca mais foram vistas. O medo e a desconfiança que cercavam a sua figura eram palpáveis, e eu percebi que eu poderia ser a próxima vítima. Naquela noite, decidi reunir alguns amigos e falar sobre tudo o que estava acontecendo. Convidei Daniel, e apesar de sua resistência inicial, ele concordou em ir. As coisas estavam se tornando mais sérias, e precisava que eles soubessem do que estava acontecendo. Reuni meus amigos na minha casa. O clima estava tenso e eu podia ver a preocupação nos rostos deles. Preciso que vocês ouçam o que estou prestes a dizer. É sobre a velha do mercado e as coisas estranhas que estão acontecendo. Contei a eles sobre o amuleto, sobre o acidente de Daniel, e como a sorte que eu havia recebido se transformou em uma maldição. Todos estavam em silêncio, e pude ver a dúvida nos olhos deles. É só uma superstição, disse um deles, mas Daniel interrompeu. Não é só isso. Eu sinto que há algo mais. Algo que não podemos ignorar. Foi nesse momento que uma amiga nossa, chamada Lara, comentou: eu também soube de algo estranho. Uma conhecida minha comprou um anel dela e depois foi encontrada desmaiada em casa. Ela não se lembra de nada, e agora está internada. A cada palavra, a tensão aumentava. O grupo estava começando a entender que a velha não era apenas uma velha estranha. Ela era uma figura ameaçadora, uma manifestação de algo maligno que pairava sobre a nossa cidade. Depois de muito debate, decidimos que precisávamos fazer algo. A velha tinha que ser confrontada. Não podíamos mais viver com medo e incerteza. Fomos buscar as pessoas que estavam desaparecidas e, se necessário, investigar mais sobre a velha. Enquanto falávamos, o amuleto que eu havia guardado em casa começou a pulsar, como se estivesse tentando me avisar de algo. A cada momento que passava, as coisas pareciam se intensificar. O medo se transformava em coragem, e eu sabia que, ao enfrentar a velha, poderia estar me preparando para um destino que eu não podia compreender completamente. As consequências do medo estavam se revelando, e não havia mais como voltar atrás. Precisávamos agir rápido, antes que o próximo desaparecimento fosse o nosso. O tempo estava contra nós, e a velha estava esperando. A tensão no ar era palpável quando nos reunimos novamente para discutir o que fazer. Decidimos que, na noite seguinte, voltaríamos ao mercado. Era a única maneira de confrontar a velha e, finalmente, descobrir a verdade por trás dos mistérios que cercavam a sua figura. Nos encontramos na minha casa e, para manter o ânimo, cada um trouxe uma lanterna. Ao longo do caminho até o mercado, conversas nervosas e olhares apreensivos dominavam. O clima estava pesado, e a escuridão da noite parecia se intensificar a cada passo. No fundo, eu sabia que estávamos em território perigoso. Chegamos ao mercado, mas o que antes era uma atmosfera vibrante estava agora mais sombria do que nunca. As barracas estavam fechadas, e o vento uivava entre as estruturas vazias. A barraca da velha era a única que permanecia de pé, com uma luz fraca emanando de dentro, como se algo estivesse nos chamando. É aqui,
murmurei para os amigos. Todos hesitaram por um momento. A velha tinha o poder de manipular e atrair as pessoas para seus planos malignos, e eu sabia que estávamos correndo um grande risco. Daniel, visivelmente nervoso, foi o primeiro a se manifestar. Você tem certeza de que devemos fazer isso? E se a gente acabar como aqueles desaparecidos? O medo estava claro em sua voz, e eu não poderia culpá-lo. Cada um de nós tinha sua própria história com o que estava acontecendo na cidade. Era como se uma sombra tivesse se instalado sobre nossas vidas. Precisamos saber a verdade, Daniel. Não podemos viver com isso. Se a velha estiver por trás de tudo, temos que enfrentá-la, disse, tentando transmitir coragem. Com a decisão tomada, fomos em direção à barraca. O coração batia forte no peito e a adrenalina corria em nossas veias. Assim que chegamos à entrada, a lona se ergueu lentamente, revelando a velha em seu lugar habitual, rodeada por uma coleção ainda maior de objetos bizarros e sinistros. Hashtag o confronto. Ah, os meus queridos visitantes. O que os traz de volta à minha humilde barraca, disse ela, com aquele sorriso perturbador. Sua presença era ainda mais opressora à noite. Queremos saber a verdade, declarei, tentando esconder o tremor na voz. Por que você está fazendo isso? Por que as pessoas estão desaparecendo? A velha riu, mas não era uma risada alegre. A verdade é como um quebra-cabeça, meu querido. Cada peça tem seu lugar, e cada desejo que você fez, cada escolha que você fez, contribui para a imagem que se forma. Você se atreve a questionar o que não entende. Estamos fartos de suas mentiras. As pessoas estão se machucando por sua causa. Você está nos manipulando, gritou Lara, perdendo a paciência. O sorriso dela se alargou, mas o olhar que lançou em nós era como uma faca. Você realmente acha que pode me confrontar? Todos vocês? Cada um de vocês tem um desejo, algo que querem muito. Eu sou a oportunidade. A pergunta é: até onde estão dispostos a ir para alcançá-lo? Nesse momento, um ruído atrás de nós chamou nossa atenção. Olhei para trás e vi sombras se movendo. Era como se o próprio mercado estivesse vivo, os sussurros das almas perdidas ecoando ao nosso redor. O medo começou a tomar conta de mim. Eu tinha que agir rapidamente. Quantas pessoas você sacrificou? Quantas já se foram por causa da sua magia? Perguntei, a raiva e o medo se misturando na minha voz. Ah, meu querido, isso não é só magia. É escolha, sacrifício e um pouco de diversão. Vocês, jovens, sempre acreditam que podem escapar das consequências de suas ações. Mas eu estou aqui para lembrar que não existe escapatória quando você lida com o sobrenatural, ela disse, sua voz carregada de um tom sinistro. Um frio percorreu minha espinha. Eu percebi que a velha não apenas controlava a magia, mas também as vidas das pessoas que caíram em suas armadilhas. Precisávamos reverter essa situação, e rápido. Se você acha que pode nos intimidar, está enganada, afirmei. Nós não vamos deixar você continuar com isso. Vamos quebrar seu controle sobre nós e sobre a cidade. Ela riu de novo, agora com um tom de desprezo. Ah, então vamos ver do que vocês realmente são feitos. Se desejam libertar seus amigos e familiares, um desafio deve ser feito. Qual é o desafio? Perguntei, já preparado para o pior. Vocês têm que trazer uma pessoa que já aceitou um de meus presentes. Somente quando ela se lembrar do que aconteceu e da escolha que fez, será que a corrente pode ser quebrada. E lembrem-se, o tempo está passando, o desafio estava lançado, e a tensão aumentou. O que seria necessário para trazer alguém que havia desaparecido de volta? Era uma corrida contra o tempo, e eu sabia que não poderia falhar. Cada segundo contava, e o peso da responsabilidade recaía sobre nossos ombros. Saímos da barraca da velha, mais determinados do que nunca. O plano estava formado,
encontrar as pessoas que estavam perdendo a batalha contra a velha e resgatar seus espíritos perdidos. O que quer que tivesse que fazer, faríamos juntos. A escuridão parecia mais densa ao sairmos da barraca, mas a determinação nos guiava. Estávamos prontos para enfrentar o que quer que fosse. O que mais poderíamos perder? Precisávamos lutar contra o medo e buscar a verdade que nos libertaria. As sombras ao nosso redor pareciam se agitar, como se também estivessem cientes do que está por vir. O tempo estava correndo e a velha aguardava nosso retorno. Estávamos prestes a descobrir até onde a coragem poderia nos levar. A busca pela verdade tinha começado, e a velha não sabia que estávamos determinados a quebrar seu ciclo maligno, custasse o que custasse. Depois de sair da barraca da velha, nossa determinação só aumentou. A cidade parecia envolta em uma neblina de medo, e a escuridão parecia se intensificar a cada passo que dávamos. Precisávamos encontrar alguém que já tivesse feito um pacto com a velha e trazê-lo de volta à realidade. Mas quem poderia ser? Vamos começar pelo Carlos, sugere, lembrando do amigo de infância que havia desaparecido semanas atrás. Ele sempre teve interesse em coisas sobrenaturais, e depois de ouvir sobre os presentes da velha, ele poderia ter sido atraído por suas promessas. Ele foi visto pela última vez perto do mercado. Se alguém tiver aceitado um dos itens dela, é ele. Todos concordaram, e seguimos em direção ao que restava do mercado. Enquanto caminhávamos, nossos pensamentos estavam a mil. O que teríamos que fazer para convencer Carlos a voltar? A velha tinha o poder de manipular a mente. Se ele estava sob seu controle, seria uma luta difícil. Chegando ao mercado, percebi que o ambiente estava ainda mais sombrio do que antes. As barracas estavam em silêncio, como se a cidade estivesse em luto. E se a velha tivesse algo a ver com isso? Os rostos dos desaparecidos nos assombravam enquanto atravessávamos aquele cenário desolador. Ali, olhem! Gritou Lara, apontando para uma sombra que se movia em uma das barracas mais ao fundo. Meu coração disparou. Poderia ser Carlos? Corremos em direção à barraca, a adrenalina pulsando em nossas veias. Quando chegamos perto, a sombra desapareceu. O lugar estava vazio, exceto por um odor forte de mofo e a luz fraca de uma vela. No chão, havia um objeto familiar. Uma pulseira que eu reconheci imediatamente. Essa é a pulseira do Carlos, eu exclamei, pegando-a com as mãos trêmulas. Ele costumava usá-la sempre. O que isso significa? Ele esteve aqui. Mas o que fazemos agora? Perguntou Daniel, o nervosismo em sua voz. A sensação de urgência pesava sobre nós. A velha estava se movendo em seu próprio jogo, e precisávamos agir rápido. Decidimos vasculhar o mercado, em busca de qualquer pista que pudesse nos levar a Carlos. Entramos em barracas vazias e encontramos objetos estranhos, como máscaras antigas e talismãs de aparência sinistra. Cada item parecia contar uma história de dor e desespero. Então, em uma barraca escura e empoeirada, encontramos uma pequena mesa com vários objetos, incluindo fotos antigas de pessoas que haviam desaparecido. Uma delas era a de Carlos. Olhei para a imagem, e o medo apertou meu coração. A expressão dele era de um profundo desespero, como se ele estivesse pedindo ajuda. Precisamos saber o que aconteceu com ele. O que ele fez para acabar aqui? Eu disse, olhando ao redor. Uma das paredes estava coberta com anotações em uma caligrafia irregular, mencionando rituais e desejos. A velha estava manipulando aqueles que caíam em suas armadilhas, e Carlos tinha sido uma de suas vítimas. Olhem aqui! Gritou Lara, segurando uma folha de papel que tinha um desenho simples de um círculo, com símbolos estranhos dentro. Isso deve ser uma espécie de ritual. Acho que aquele desenho era um chamado para aqueles que aceitavam os presentes da velha. Seria a forma dela de garantir que eles estivessem presos ao pacto. A angústia me atingiu. Se não encontrássemos Carlos logo, ele poderia estar perdido para sempre.
Decidimos seguir as instruções do desenho e procurar por um lugar que se parecesse com o que estava ali. O círculo poderia ser um ponto de encontro para rituais. Era um risco, mas era nossa única chance. Vamos ao parque abandonado. Ele fica perto do mercado e é o único lugar que pode ter uma área aberta suficiente para esse tipo de ritual, sugeriu Daniel. Assim, seguimos em direção ao parque, os corações batendo forte. O ambiente estava cheio de sombras e ruídos estranhos. Uma brisa fria varreu o local, e a sensação de que estávamos sendo observados se intensificou. Os olhares da velha pareciam estar nos seguindo, como se ela soubesse exatamente o que estávamos fazendo. Chegamos ao parque e encontramos um espaço aberto cercado por árvores altas. No centro, havia um círculo de pedras. O lugar tinha um ar sombrio, como se algo terrível tivesse acontecido ali. É aqui. Este deve ser o local do ritual, eu disse, observando o círculo. A adrenalina e o medo se misturavam dentro de mim. Precisávamos nos apressar. Vamos chamar Carlos. Ele pode nos ouvir, gritou Lara. Todos começamos a gritar o nome dele, chamando-o, pedindo que voltasse. O eco de nossas vozes parecia se perder nas árvores. O silêncio era ensurdecedor. De repente, um vento forte soprou, e o círculo começou a brilhar com uma luz estranha. O que está acontecendo? Daniel gritou, olhando ao redor. A atmosfera estava carregada de energia, e eu podia sentir meu coração disparar. Era como se algo estivesse despertando. E então, no meio do círculo, uma sombra começou a se formar. O ar ficou gelado e um sentimento de terror tomou conta de nós. A velha estava por trás disso. Nós tínhamos acordado algo que deveria permanecer adormecido. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Carlos, gritei, sem saber se estava falando para ele ou para as forças que estavam se reunindo naquele lugar. O que viria a seguir poderia ser o nosso destino, e a velha estaria sempre presente, mesmo que à distância, manipulando cada passo. O tempo estava se esgotando e a batalha apenas começava. A luz estranha que emanava do círculo começou a pulsar, como um coração em estado de agonia. O vento se intensificou, levando folhas secas a dançarem uma dança frenética ao nosso redor. Eu senti uma presença, algo que se aproximava lentamente, mas não era Carlos. Era a velha, ou pelo menos, a manifestação de todo o mal que ela havia semeado na cidade. Quem ousa perturbar meu santuário? Uma voz ecoou, vinda de dentro da sombra. Não era a voz da velha, mas algo muito mais profundo e aterrorizante. Olhei para os meus amigos e vi que seus rostos estavam pálidos, com os olhos arregalados. Eles também sentiam o peso da escuridão. Carlos, continuei gritando, na esperança de que ele pudesse ouvir. Estamos aqui para te buscar. Você não está sozinho. Mas em vez de Carlos, algo mais se manifestou. A sombra começou a se materializar, revelando uma figura encapuzada que emanava um poder opressivo. Era como se a própria escuridão tivesse ganhado forma. E no centro, um brilho vermelho pulsante que parecia se alimentar do medo que estávamos sentindo. Vocês não entendem. Aqui, sou eu quem comanda, disse a figura, enquanto a luz vermelha parecia absorver nossas esperanças e energias. Todos aqueles que aceitam os presentes da velha se tornam parte de mim. E agora? Vocês são meus. Lembrei-me da pulseira de Carlos, e uma ideia surgiu em minha mente. Se conseguíssemos confrontar a entidade e romper o vínculo, talvez pudéssemos trazê-lo de volta. Olhei para os meus amigos, que ainda estavam paralisados pelo medo. Precisamos enfrentar isso juntos. Não podemos deixar que ela nos leve também. Eu gritei, tentando reunir forças. Carlos é nosso amigo, e não vamos desistir dele. Começamos a formar um círculo, mão na mão, unindo nossas energias. Eu sabia que a velha alimentava a escuridão com o desespero e o sofrimento das almas que havia aprisionado. A nossa união poderia ser a chave para quebrar o controle dela.
O que nos unia era a nossa amizade e a esperança de libertar Carlos. Em nome de Carlos, pedimos que você se revele e nos diga onde ele está. Eu gritei, a voz firme apesar do terror que me consumia. A figura encapuzada hesitou, a luz vermelha oscilando entre o brilho intenso e a escuridão total. Vocês ousam desafiar o pacto? A velha nunca permitirá isso, a sombra respondeu, mas havia um tremor na voz. O que querem em troca? O que estão dispostos a sacrificar? Eu sabia que não havia resposta fácil. O preço poderia ser alto, mas não tínhamos escolha. Não queremos nada em troca. Queremos apenas Carlos de volta. Eu gritei, sentindo a determinação crescer dentro de mim. A sombra começou a rir, um som baixo e aterrorizante que ecoava nas árvores. Desejo e desespero. É tudo o que tenho. Mas se você deseja de verdade, terá que provar. Escolha um sacrifício. Os rostos dos meus amigos se contorceram em terror. O que você está dizendo? O que você quer dizer com sacrifício? Lara perguntou, a voz trêmula. Um de vocês deve permanecer. Para cada um que parte, um deve ficar. É a única maneira de libertar o outro. A sombra respondeu, e a atmosfera ficou tensa. Meu coração disparou ao entender as implicações daquelas palavras. Eu olhei para cada um dos meus amigos. O medo era palpável, mas também havia uma determinação. Não, não podemos fazer isso. Daniel gritou, mas a sombra já estava se fortalecendo com o nosso desespero. Um de vocês deve fazer a escolha. E então, o outro será libertado. A sombra insistiu, estendendo uma mão esquelética na nossa direção. O silêncio dominou o parque. Era uma escolha impossível. Como poderíamos deixar um de nós para trás? Era a coisa mais egoísta que poderíamos fazer, e mesmo assim, a pressão da situação estava crescendo. A pulsação da luz vermelha se intensificava, como se estivesse alimentando-se de nosso medo. Eu ficarei, disse uma voz firme, quebrando o silêncio. Todos nós nos viramos para ver Lara, que estava com lágrimas nos olhos, mas com uma expressão resoluta. Se isso significa que vocês vão conseguir trazer Carlos de volta, então eu ficarei. Lara, não, não pode fazer isso. Eu gritei, mas a decisão dela estava tomada. Ela se virou para mim, seus olhos brilhando com determinação. Você sabe que isso é certo. Nós precisamos de Carlos. Ele é nosso amigo. Isso não é justo. Daniel protestou, mas a sombra parecia satisfeita. A luz vermelha girava ao nosso redor, e Lara começou a andar em direção ao círculo de pedras. Lara, não, pare! Eu gritei, desesperado. Mas ela continuou, e então, a sombra começou a se materializar ainda mais. A luz começou a envolver Lara, e sua expressão era de coragem. Eu vou estar bem. Apenas tragam Carlos de volta, ela disse, a voz firme apesar da situação. E, naquele momento, a sombra estendeu as mãos, como se estivesse aclamando o sacrifício. Agora, aceitem o pacto, e Carlos será libertado, disse a sombra, enquanto a luz vermelha pulsava cada vez mais intensamente. Eu não sabia o que esperar, mas algo dentro de mim começou a se quebrar. Quando a luz se intensificou, um grito ecoou pelo parque. Era um grito de dor, mas também de libertação. Carlos, eu gritei, esperando que a manifestação fosse o sinal de que ele estava voltando. Então, em meio à luz, uma figura começou a emergir. O ar parecia pesado, e o silêncio era absoluto. A sombra riu, satisfeita com o resultado de sua macabra barganha. Lara havia feito sua escolha, e agora, tudo dependia de nós. Precisávamos enfrentar a sombra e garantir que o sacrifício dela não fosse em vão. O tempo estava se esgotando, e a batalha final estava prestes a começar. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sua interação é super importante para a gente continuar trazendo mais relatos de arrepiar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima, e não se esqueça.
A próxima história pode estar mais perto do que você imagina.